Jogaço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie. O Flamengo do Tite, o Tite hoje aprendeu. Essa é a verdade. O Tite aprendeu. Hoje estamos mais felizes do que pinto no lixo. Mais feliz do que pinto no lixo era uma das expressões características do Washington Rodrigues, criada e muito usada por ele, e excepcional, né? Que sacada, mais feliz do que pinto no lixo. Pois é, essa também era do nosso Apolinho, Washington Rodrigues, que infelizmente nos deixou hoje. O Flamengo jogou muito bem. Jogou muito bem, ganhou por 4-0 do Bolívar. Um primeiro tempo simplesmente espetacular. Eu havia dito e tuitado, inclusive no jogo contra o Corinthians, né, que o Flamengo havia feito o melhor primeiro tempo dele na temporada. Gente, o Flamengo ganhou, jogou de novo, como jogou no final de semana, uma grande partida de novo. Parece que o Tite está começando a encontrar o time com uma forma de jogar que não era muito provável, eu acho que olhando para... Salve nação, saudações rubro-negras. Galera, o canal é de futebol, nós estamos aqui para falar de futebol, só que é impossível não falar do Apolinho, é impossível não falar desse cara muito rubro-negro, né? Apaixonado pelo Flamengo, o Washington Rodrigues, comentarista esportivo. O cara é uma lenda, ele que já treinou o Flamengo. Cara, nos deixou hoje durante o jogo. Apolinho veio a falecer e eu estou aqui prestando essa pequena homenagem, né? Porque ele merece todas as homenagens possíveis. Quero mandar uma mensagem de carinho para os familiares, para a família dele, né? Que Deus conforte o coração de todos vocês. O Apolinho era muito querido por todos nós, tá? Fiz diversas reações aqui no canal da Rádio Tupi. Ele comentando junto com o Garotinho, né? Com o José Carlos Araújo, que narra muito bem. Então aqui no canal a gente já fez várias reações das narrações do Garotinho e dos comentários dele, do Apolinho, Washington Rodrigues. Que você seja recebido por Deus, que você esteja num lugar melhor do que nós aqui, tá? É o que eu tenho para falar aqui do fundo do coração. Meu amigo, descanse em paz e os nossos sentimentos para a família do Apolinho. É isso, galera. Ele merece todos os aplausos, elogios, todas as homenagens possíveis, né? Espero que o Flamengo faça várias homenagens ao Apolinho, porque ele merece, a família também. Muito bem, o Flamengo amassou o Bolívar, foi 4-0, fora o baile, poderia ter sido 5, 6, 7. Cara, o Flamengo amassou e perdeu gols, hein? É isso aí, o Flamengo jogou muito bem. Não foi só o placar que nos deixa assim contente, foi o jeito que o Flamengo jogou. Igual jogou contra o Corinthians, só que hoje amassou. Hoje foi melhor ainda, cara. Flamengo só depende dele, né, para se classificar na Libertadores. Ainda pode sonhar com o primeiro lugar. Pode sim, se na última rodada o Palestino vencer o Bolívar, o Flamengo só precisa vencer por 1-0 o Milionários, que estará em primeiro lugar se o Palestino vencer o Bolívar. Se não, o Flamengo ficará em segundo lugar mesmo. Muito bem, separei aqui para vocês algumas reações. Ó, peguei aqui o canal Pilhado Esportes, canal do Pilhadão, Flazoeiro, canal do RMP, Renato Maurício Prado, Bernardo Ramos e também do Rica Perrone, falando da vitória do Mengão. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Os links estão na descrição como créditos, tá bom? Vamos lá pro vídeo, simbora. Que jogaço do Flamengo do Tite. É o que eu falo, quando tem que elogiar, que elogie. O Flamengo do Tite, o Tite hoje aprendeu. Essa é a verdade. O Tite aprendeu que esse Flamengo, ele tem que ser ofensivo, que esse Flamengo, ele não pode ter medo de perder, que esse Flamengo tem que ser intenso. Que jogo do Flamengo do Tite hoje. Sabe por quê? Você sabe qual foi a principal virtude desse Flamengo do Tite, que mudou completamente? O medo de perder. O Flamengo jogou para frente. O Flamengo propôs o jogo. Detalhe, mas se o time jogar ofensivo, o outro time vai criar chances de gol. O Bolívar criou. O Bolívar criou chances de gol.
Só que o Flamengo criou muito mais. É o que eu digo. Chega daquele jogo covarde. Chega daquele jogo burocrático de ficar tocando bolinha para o lado. Cebolinha aprofundando. Gerson criando jogada. O craque do jogo jogou muito. Arrascaeta buscando o jogo. Perdeu o gol feito no primeiro tempo, mas buscando o jogo. De La Cruz. Com esses jogadores, o Flamengo não pode ser covarde. Não pode. Então, hoje foi uma vitória do Tite. Por quê? Perdeu aquele medo de perder. Perdeu aquele ranço. Quando tem que criticar, eu critico sim. Agora, hoje, esse Flamengo do Tite foi o Flamengo que ele tem que ser na temporada, Tite. Pelo amor de Deus. Tem que ser o Flamengo que cria chance. Tem que ser o Flamengo que busca o gol. O Flamengo poderia ter saído do jogo de hoje com pelo menos 7-0. Eu vou lembrar chances claríssimas. Teve a chance do Arrascaeta na marca do pênalti, que ele deu uma bomba, o goleiro pegou. Teve uma chance do Pedro, que o Pedro foi displicente. Eu daria um esporro no Pedro, que ele tentou tocar por cobertura. Só aí já seria 6-0 para o Flamengo. É isso que o torcedor quer ver. Olha como é que estava o Maracanã hoje. Olha o Maracanã hoje como que estava. Por quê? Porque é isso que o torcedor do Flamengo quer ver. É criatividade, criando jogada, correndo, marcando pressão. Chega daquele medo de perder. E vou dizer, a pressão funcionou no Tite, tá? É outro Flamengo. É outro. Por quê? Porque ele viu que aquele time burocrático e chato não agradava ao torcedor. Para quem tá no Instagram, galera, eu tô no canal Pilhado Esportes, tá? Eu estou aliviado. Aliviado. Na moral. Cara, que partida do Flamengo. Eu não estou falando só do resultado de 4-0. Eu não estou falando só do resultado de 4-0. Eu estou falando de uma construção. Eu estou falando de um jogo coletivo. Numa jogada que vem da esquerda, que encontra o Gerson sozinho dentro da área, que o Gerson vai lá e faz o primeiro gol. Depois, numa outra jogada muito bem construída, com o Ayrton Lucas fazendo o segundo, depois o Cebolinha fazendo o terceiro e depois o Pedro fazendo o quarto. O time muito associado, o time muito consistente. O Flamengo, o Flamengo, não foi o Gerson, não foi o Pedro, não foi o De La Cruz, não foi o Arrascaeta, foi o Flamengo, foi o conjunto hoje, foi perfeito, perfeito. E aí eu vou dizer uma coisa, quando você está fazendo tudo certinho, a sorte, ela acompanha os competentes. A sorte, ela acompanha os competentes. Você vê que no primeiro tempo estava 1-0 pra gente, o Bolívar deu um ataque, uma bola bateu na trave, o jogador do Bolívar entrava sozinho para pegar o rebote. Cara, a bola voltou na mão do Rossi. Assim, perfeito. Foi perfeito o jogo para o Flamengo. 4-0, o Flamengo agora tem 4 gols de saldo, o Bolívar tem 2. Se o Palestino ganhar do Bolívar no último jogo, o Flamengo ganhar do Milionários, o Flamengo ainda pode ser o primeiro do grupo. Ainda pode ser o primeiro do grupo. E assim, eu vou dizer uma coisa. A classificação para o Flamengo só depende do Flamengo. Mas o melhor de tudo foi ver que de sábado para cá a postura do time mudou. De sábado para cá, a postura do time é outra. O time é muito mais associativo, o time toca muito mais a bola, o time corrigiu os erros. Seu Gerson, que não estava jogando nada, tá jogando pra cacete. Eu vou primeiro começar. A live, naturalmente, está coberta de referências ao Washington Rodrigues, como, por exemplo, faz aqui o Marcelo Bastos. Hoje estamos mais felizes do que pinto no lixo. Mais feliz do que pinto no lixo era uma das expressões características do Washington Rodrigues, criada e muito usada por ele, e excepcional, né? Que sacada, mais feliz do que pinto no lixo. Pois é, essa também era do nosso Apolinho, Washington Rodrigues, que infelizmente nos deixou hoje. Rodrigo Zanetti, notícia alvissareira, Renato. Tite encontrou o time e a forma de jogar. 4 no meio-campo e marcação-pressão. Agora é evoluir. Rodrigo, isso era tão fácil, né? Era tão óbvio, né? Bastava ele ter olhado um pouquinho só dos vídeos do Flamengo do Jorge Jesus. Ele ia ver que o grande barato daquele time, o grande diferencial daquele time, era justamente a marcação-pressão
e 4 jogadores no meio-campo, com uma dupla de ataque na frente. O que ele fez agora, e finalmente parece que fez para sempre, espero que não volte jamais com o maldito e chechelento esquema posicional de 4-3-3 com os pontinhas, ele botou o Gerson na posição que era antigamente do Everton Ribeiro. E o Gerson, há 2 jogos, é um dos melhores do time. No último jogo, ele e Lohan foram os melhores. Hoje, ele e De La Cruz foram os melhores. Ou seja, o Gerson está gastando a bola. E eu gosto muito, muito de ver isso, porque a nossa turma aqui de amigos da internet adoravam tirar o Gerson para nada, né? Esculhambavam o Gerson, preguiça, moleza, tá? Eu concordo que alguns jogos, principalmente quando ele era escalado de segundo volante, ele não estava indo bem. Não é mais a dele. Não é a dele, principalmente num esquema posicional, com 2 pontinhas abertos e um centroavante de cone lá na área. O meio-campo ficava muito exposto. Agora, ele jogando como 4º homem de meio-campo, não entre nessa balela. Vai ter aquela turma de adoradores de técnicos, que existem na internet, muito. Tem vários analistas táticos que são adoradores de técnicos. Para eles, os técnicos não erram nunca. Já tem alguns explicando que esse esquema era o esquema que o Tite usava no Corinthians, que não há novidade nenhuma disso. Tá bom, tá legal. Agora, por que ele veio, então, com o 4-3-3 chechelento de pontinhas e tentou empurrar pela goela abaixo de todo esse elenco? Se ele tinha esse esquema já, conversa que tinha. Podia. No Corinthians, o Jadson fazia um pouco esse papel do flutuador. O cara que usa o termo flutuador, para mim, já merece um tapa na orelha. Mas, enfim, por que não usou desde o início do Flamengo? Não. Precisou perder, apanhar, jogar nada, ganhar só um carioquinho e sair se vangloriando como se tivesse ganhado a Copa do Mundo, e depois o Flamengo fazendo exibições ridículas, em série. Desde que o Flamengo acabou o carioquinha, o Flamengo empilhou atuações ridículas, sempre insistindo no 4-3-3 com pontinhas. Chegou depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, ele finalmente, como dizia a minha avó, chegou a bunda à seringa. Ou seja, arrecuou os arpes, botou o Gerson, mas não cravou o Gerson pela ponta direita, como chegou a fazer em outros jogos. O Gerson já chegou a jogar de ponta direita e não rendeu, é claro, ele não é ponta direita. Ele é um 4º homem que atua pela direita e até pela esquerda. Se vocês forem rever o gol do Pedro, o Gerson está na ponta esquerda, minha gente. O Gerson está na ponta esquerda, de lá que ele faz a jogada e toca para o Pedro fazer o gol. O Flamengo jogou muito bem. Jogou muito bem, ganhou por 4-0 do Bolívar. Um primeiro tempo simplesmente espetacular. Eu havia dito e tuitado, inclusive no jogo contra o Corinthians, né, que o Flamengo havia feito o melhor primeiro tempo dele na temporada. Foi superado hoje, né, no jogo contra o Bolívar. Então, a gente está vendo uma evolução do time do Flamengo. O Flamengo evolui tardiamente, é bem verdade. Poderia jogar melhor antes, né? Poderia estar jogando melhor desde antes, mas antes tarde do que nunca, né? Acho que o técnico Tite fez lá a mudança tática que era necessária, que a gente falava sobre isso faz tempo, não só a gente, né? Outros comentaristas também falavam sobre isso, essa mudança tática, né? Não jogar num esquema com 2 pontas, jogar num 4-4-2, e é assim que o Flamengo está jogando. Muita gente mandando mensagem aqui em relação à morte do Apolinho, eu estou absolutamente consternado. Grande cara, grande comentarista. Quem nunca ouviu a palhinha do Apolinho, né? O Pedro Barreto está com a gente. Curva de aprendizagem, Bernardo, é necessário, o time vai continuar evoluindo. Pedro, eu concordo com você. Eu acho que a evolução tem que ser ao longo da temporada, né? Não adianta nada começar a temporada voando e depois cair. E esse era o meu medo, sabe? Porque o Flamengo fez um grande campeonato carioca, um grande campeonato estadual, e depois foi perdendo seu rendimento, né?
É isso, Pedro. Estou absolutamente consternado com essa notícia. Acho que a gente tem que pagar todos os tributos, fazer todos os tributos ao Apolinho, tá? Até ouvi a narração do Penido, né? Me emocionei, cara. O Penido começou a chorar no meio da transmissão, na Rádio Tupi, né? Uma coisa emocionante. O Renato Monteiro está perguntando aqui qual foi a mudança. Não, o Flamengo está jogando num 4-4-2, Renato. O Flamengo está jogando dessa forma, cara. É bem perceptível isso. O Flamengo mudou a forma de jogar. Não sei se vai ser algo que o Tite vai manter por muito tempo, não sei. Só a convicção do técnico, a convicção dele, ele quem define a forma de o Flamengo jogar, não sou eu, mas ele mudou a forma de jogar. Se isso vai fazer com que o Flamengo ganhe títulos nessa temporada, eu não sei, cara. Até porque houve essa história da paralisação. Nossa, tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Da paralisação do futebol no Brasil. Eu sou contra, mas a gente vai falar sobre isso, tá? Vamos lá. Gente, o Flamengo ganhou, jogou de novo, como jogou no final de semana, uma grande partida de novo. Parece que o Tite está começando a encontrar o time com uma forma de jogar que não era muito provável, eu acho que olhando olhando para o cenário do Tite, da maneira que o Tite trabalha e tal, eu não achei que o Tite fosse colocar o time para jogar com Alan e Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Eu achei que o Tite ia manter sempre ali alguns volantes ali um pouco mais firmes e tal, até porque os laterais do Flamengo, especialmente na esquerda, apoiam muito, mas ele encontrou uma solução. O cara jogou o Gerson para a direita, o Arrascaeta às vezes caiu um pouco para lá também, o De La Cruz um pouco mais centralizado e tal, e a coisa funcionou. De novo, o Flamengo apertou o adversário desde o primeiro minuto, engoliu os caras. Só para deixar registrado, eu sei que não é uma base de comparação fodida o adversário. O Bolívar é um time que ele tem altitude. A única coisa que o Bolívar tem, na história do Bolívar, não é de hoje, é altitude. Quando o Bolívar joga fora de casa, por exemplo, ele jogou contra adversários do Brasil 15 vezes, perdeu 13. Né? Então, os últimos jogos do Bolívar no Brasil, ele perdeu 2-0 do Atlético Paranaense, 4-0 do Palmeiras. 2020 ele perdeu de 5-0 do Palmeiras. 2014 ele empatou com o Flamengo 2-2. 2013 ele perdeu de 5-0 do São Paulo. 2012 ele tomou de 8 do Santos. Depois tinha tomado de 2005 ele tomou 6 do Santos. Então assim, é um saco de pancada fora da Bolívia. É um fato que é um time que a única coisa que ele tem, historicamente, é a altitude. Quando joga lá, o jogo é chato pra caralho mesmo. É bem difícil mesmo. Quando ele joga fora de casa, ele é muito fácil de bater, embora eu tenha achado um time bem montado, tá? Ele não tem qualidade técnica, é um time bem limitado e tal, não é um teste pro Flamengo, mas saiu aqui a notícia da 777 agora. Credo, que notícia! Se você quiser saber, pode ir lá no canal do Rica Perrone, link na descrição, tá bom, galera? Tá aí, cara, trouxe aqui pra vocês alguns cortezinhos pequenos aí das análises pós-jogo, né? Assim que terminou o jogo, eu peguei aqui esses minutinhos de cada canal, tá bom? Links na descrição como créditos. O Gerson foi o dono do time, né? Jogou demais, cara. Que golaço, hein? Dominou com a esquerda, com a canhota e fez o gol com menos de 1 minuto de jogo. Eu fiz uma brincadeira aqui em casa. O gol do Flamengo vai sair com menos de 5 minutos. Ninguém acreditou em mim. Fiz uma apostinha de R$1, só pra brincar. E eu ganhei, cara. Isso antes do apito, né, galera? Antes do jogo começar. Cara, eu falei brincando, mas não é que deu. O Flamengo fez o gol com 1 minutinho, ó. Legal, 4-0 ficou barato para o Bolívar. Poderia ter sido 5, 6, 7. O Flamengo poderia ter feito 7-1 hoje no time do Bolívar, se aquela bola da trave deles tivesse entrado também, né? Foi a chance de gol mais clara deles. Quando o Flamengo já vencia por 1-0, eles acertaram uma bola na trave ali no começo do primeiro tempo. Só que, cara, teve bola na trave do Ayrton Lucas, teve finalizações do Cebolinha, teve finalizações do Pedro que o goleiro tirou, teve muitas finalizações, galera. Teve aquela do Arrascaeta, teve uma do Pedro que ele tentou fazer uma cavadinha e perdeu o gol. Teve muitas chances, o Flamengo criou muito hoje, cara, demais. Na hora que o Tite tira o De La Cruz,
e coloca o Igor Jesus, o time dá uma acalmada, né? E segurar o resultado, preservar o jogo, não sei. Só que depois ele coloca os três, né? Ele coloca Gabigol, Luiz Araújo e o Lohan. E os caras entrou querendo o jogo, né, cara? O Lohan indo pra cima. Cara, o Lohan é bom demais. Esse menino aí dá gosto de ver jogar, viu? Vai nos dar muitas alegrias ainda. Tomara que não seja vendido tão rápido, né? Porque ele é bom pra caramba, galera. Ele entrou no lugar do Arrascaeta. O Arrascaeta fez um jogo discreto, né? O Gerson sobrou, foi o melhor em campo. O Arrascaeta fez um jogo discreto, tá voltando agora de lesão. O Cebolinha jogou muito também, muito bem. O De La Cruz fez um bom jogo, não sei por que o Tite tirou ele tão rápido, não sei se aconteceu alguma coisa ou não. Só sei o seguinte, ele saiu com a cara ali de que não gostou muito. Mas é isso, Flamengo 4, Bolívar 0. Agora o próximo jogo é dia 28 de maio, né? Uma terça-feira às 9 horas da noite. Os dois jogos serão simultâneos. Tanto Flamengo e Milionários, quanto Bolívar e Palestino serão dia 28 às 9 da noite. Os dois jogos juntos. Valeu, tamo juntos. Deixa o like aí para fortalecer, para ajudar. Isso aqui é Flamengo e mais uma vez lembrando, hein, cara, os nossos sentimentos à família do Apolinho, Washington Rodrigues, que Deus o tenha, né, que ele possa descansar em paz, tá bom? É isso. Ele era muito rubro-negro e um cara especial. O nome dele está marcado na história do Flamengo, né? E nas nossas histórias também, na nossa vida também. Apolinho, descansa em paz, vá com Deus. Saudações rubro-negras. Fui.